Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais um quadro. Que história é essa? Hoje eu vou contar uma história que eu acredito que vocês já sabem, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira nova de contar essa história e talvez alguns detalhes que você não está sabendo. Vamos lá? É a história de Davi e Golias. Isso mesmo, será que você sabe essa história? Acompanhe aqui comigo para ver se eu vou contar certinho e se você sabe de toda essa história. Essa história está lá no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, na Bíblia. Conta a história que o povo de Israel estava em luta contra o povo filisteu. E dentro do exército filisteu existia um soldado enorme. Vamos pegar Golias. Aqui está Golias. Golias! Enorme. Golias, ele era muito maior do que os exércitos do povo de Israel. Vamos pegar o exército de Israel. Aqui está o exército. Israelitas! O exército de Israel olhava para Golias e eles tremiam de medo. E Golias olhava para o povo de Israel, super corajoso, forte, e dizia: olha só, eu sou apenas um homem. Mandem um homem para lutar comigo. Se este homem me matar, todo o povo filisteu se renderá diante de vocês e nós vamos servir vocês. Quando o exército de Israel ouviu aquilo, no lugar deles se encherem de coragem, eles começaram a tremer de medo e fugiam. Não! E se reuniam. E agora? O que a gente vai fazer? Oh não! Oh não! Ninguém queria lutar contra o Golias. E Golias falando: vão! Mandem um! Eu só quero um! Eu sou só um! Mandem um guerreiro lutar comigo! E eles aqui, ó, tremendo de medo. Vamos deixar Golias lá esperando. Vamos deixar Golias aqui esperando. E vamos mostrar aqui o exército de Israel. Eles começaram a conversar. E ninguém queria lutar com Golias. Vai você! Não, vai você! Vai você! Não, vai você! Ninguém queria. Tinha um menino chamado, quem é o nome dele? Vocês já sabem, né? Chamado Davi. Davi! Então tá aqui Davi na casa dele, com o cajado, porque Davi cuidava das ovelhinhas. Ele era muito zeloso com as ovelhas dele, as ovelhas do pai. E o pai de Davi chama Jessé. Chamou Davi um dia. Jessé, cadê você? Aqui está Jessé. Jessé! E Jessé veio até Davi e falou: Davi, muito bem, você está cuidando das ovelhas, mas agora você vai pegar um lanchinho e levar lá na guerra para os seus irmãos. Davi falou para o seu pai: sim, senhor, papai, eu vou lá, pode deixar. E o pai saiu. Davi vai até a guerra. Vamos pegar aqui os soldados da guerra. Olha aqui. Quando Davi chega lá, encontra todas as pessoas do exército e eles estavam tremendo de medo. E Davi sem saber o que acontecia. Nessa hora, Davi escuta alguém falar. Quem era? Era Golias falando de novo. E Golias falando: me mandem apenas um homem que lute comigo. Se ele me matar, nós todos vamos nos render. Mas se eu matar este homem, todo o exército de Israel vai nos servir. A Bíblia conta que Davi, ao ouvir isso, chegou para o exército. Davi ficou indignado. Como assim? Um homem que não era do povo de Deus estava se levantando contra o exército do Senhor. Davi sabia quem Deus era. Davi ficou assim: mas como assim? Ninguém vai lutar contra esse homem? E Davi chega para o exército e fala: como assim? Ninguém vai lutar contra este homem? O que esta pessoa vai ganhar do rei se for lutar? E aí
um soldado falou para o Davi, falou, olha, quem lutar com este Golias vai receber muitos prêmios do rei Saul. Inclusive vai poder casar com a filha dele. E Davi falou, quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Senhor? A Bíblia conta que nessa hora, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, chega para Davi, olha Eliabe aqui, deixa o exército aqui. Eliabe chega para Davi e fala assim, ei, quem é você? Volte lá para as ovelhas do meu pai. Você nem é guerreiro, o que você está fazendo aqui? Eliabe não acreditava em Davi. Mas a Bíblia diz que Davi simplesmente nem ligou para o que Eliabe estava falando e continuou dizendo, eu vou. Vocês estão todos morrendo de medo? Eu vou lutar contra Golias, porque o meu Deus vai vencer essa guerra. Quando os soldados ouviram isso, avisaram ao rei Saul. E o rei Saul veio ao encontro de Davi. Rei Saul! E a Bíblia diz que o rei Saul chegou para Davi e falou assim, oi Davi, tudo bem? Davi, rei, eu vou lutar contra o Golias. Aí o rei Saul, vamos fazer aqui o rei Saul. O rei Saul olhou para Davi, olhou o tamanho. Davi, você é muito pequeno. Você não vai conseguir ganhar. E a Bíblia conta que Davi chegou para o rei e falou, rei, quando eu cuidava das minhas ovelhas, lá na casa do meu pai, eu já lutei contra um leão. Eu já lutei contra uma ursa. Quando o leão tentou pegar uma ovelha do meu pai, eu abri a boca do leão, segurei a juba dele e tirei a ovelha lá de dentro. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar deste incircunciso chamado Golias. O rei olhou toda aquela coragem de Davi e falou, então tá bom, se você quer ir, então vá. Mas eu vou colocar a minha armadura sobre você. Vamos lá. Davi tirou o cajado, o rei tirou a roupa, coitado. Quando foi colocar, cadê Davi? Davi? A roupa era muito grande para o Davi. Davi tirou a roupa, tchau rei. Tirou a armadura do rei, não, o rei não ficou pelado, né gente? Tirou a armadura do rei. Davi falou, rei, volta o rei. O rei colocou a armadura de volta, né? Porque Davi não ia usar. E Davi falou, rei, eu não vou lutar com essa sua armadura. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu, que eu tenho na minha mão, que é o meu cajado. Olha o cajado de Davi. E o rei falou, tudo bem, Davi, então que Deus te abençoe. Davi volta para a guerra no meio do caminho que ele está voltando para enfrentar o gigante Golias. A Bíblia conta que Davi passa e pega 5 pedrinhas. Vamos pegar as 5 pedrinhas. 5 pedrinhas! Davi pega as 5 pedrinhas e leva junto até o Golias. A Bíblia diz que quando Golias pausa, olha o exército de Israel assistindo tudo isso. Todos aqui prestando atenção. Quando Golias viu Davi vindo com um cajado e 5 pedrinhas, olhou para Davi e falou: Ei, o que vocês estão pensando que eu sou? Acho que o exército estava todo tremendo aqui de medo. Vocês estão achando que eu sou um cachorro para virem comigo com pedaços de pau e pedras? Davi ouviu aquilo e não sentiu uma gota de medo. Pelo contrário, Davi era muito ousado. E ele falou para Golias: Ei você, eu estou indo em nome do Senhor. E hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça fora. E hoje mesmo
O nosso Deus vai nos dar a vitória. Quando Golias ouviu isso, Golias pegou sua armadura e foi em direção a Davi. Golias achava que ia ser muito fácil vencer Davi. E ele saiu, bum, 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 bum. Davi, quando viu aquilo, não saiu com medo. Não, ele foi em direção a Golias, pegou a pedra com a sua funda, girou e jogou na cabeça de Golias. E a Bíblia conta que Golias fez e caiu de cara no chão. Bum! A terra devia até ter tremido. Bum! A Bíblia conta que Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Quando o exército filisteu viu isso, eles ficaram desesperados. Davi venceu a guerra. Os filisteus foram derrotados. Davi pegou a cabeça de Golias e mostrou para todo o exército de Israel. E eles começaram a pular felizes. E Davi mostrou que o Deus de Israel era poderoso para salvar. Davi, ele não venceu essa guerra com a força dele. Davi, ele não parou para ouvir o que o seu irmão Eliabe estava falando. Davi confiava em Deus. Davi tinha fé em Deus. E foi Deus que ajudou Davi a vencer essa batalha. O que a gente pode aprender com isso, crianças? Vocês são crianças. Muitas vezes vocês vão passar por bullying. Pode ser que uma vez, ou ninguém nunca passou por bullying, mas pode ser que você passe. Ou alguém fale sobre algo sobre você. Mas assim como Davi não ouviu aquilo que o seu irmão estava falando e não deu trela para aquilo que ele estava dizendo, mas Davi confiava em Deus e Davi sabia que Deus era poderoso para ajudá-lo a vencer essa batalha. Que vocês possam entender que Deus é suficiente, mas Ele realmente requer esse coração, que é o coração que Davi tinha, um coração que confiava em Deus, um coração que tinha um relacionamento diário com Deus. A Bíblia diz que Davi, ele buscava ao Senhor. Então, que a gente possa aprender com Davi. Quando a gente enfrentar os gigantes da vida, as dificuldades da vida, que a gente possa entender que essa guerra, ela é muito mais do Senhor do que nossa. E Ele é poderoso para nos ajudar a vencer as batalhas. Então, crianças, coloca a mão no ouvidinho de vocês e fala assim: eu não vou ouvir coisas ruins ao meu respeito. Eu vou ouvir apenas aquilo que Deus fala que eu sou. Muito bem! E não se esqueçam, Davi só foi até a guerra porque ele era obediente ao seu pai. Você é obediente ao seu pai e à sua mãe? Se Davi fosse desobediente, ele não teria se encontrado com Golias. Então, crianças, sejam obedientes e a gente se encontra na nossa próxima história. Tchau, tchau! Ué, mas já acabou? Mas não precisa se preocupar, em breve você vai ver mais um vídeo incrível aqui nesse canal. Então não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade, ok? Então até a próxima, tchau, tchau!